Carta de Paulo a Filipenses, no seu capítulo de número 4, versículos do 1 ao 9. O tema dessa mensagem é segredo de uma vida feliz. Antes de ler esse texto, eu estava me perguntando, e acredito que talvez seja uma pergunta que muitos dos irmãos já podem ter feito na sua história, na sua vida. Como eu posso viver plenamente a minha vida e completamente realizado, estando eu também feliz? Como que eu posso ter uma vida feliz? Talvez possa ser essa pergunta que a gente possa ter feito ao longo da nossa história de vida. Talvez a gente possa ter perguntado isso hoje. Qual que é o segredo para de verdade ser feliz, né? Para encontrar a felicidade, né? Como dita por muitos, né? Qual que é o segredo? Eu gostaria de tentar nesta noite, orientado pelo apóstolo Paulo, a encontrarmos aqui para a nossa vida a receita, revelar o segredo para que a nossa vida de verdade seja feliz, plenamente feliz. Mesmo tamanhas sendo, né, as crises ou questões que se avolumam contra a gente e que tentam tirar a nossa alegria, a nossa paz e até mesmo o foco, né, daquilo que nós colocamos como sendo o centro da nossa adoração, da nossa fé e da nossa esperança. Sei que na luta que a gente passa, nos dias que a gente vive, muitas são as questões e circunstâncias que podem inclusive, ou tentam inclusive, tentar diminuir a nossa passada, roubar a nossa alegria. Está cheio de ladrão de alegria na sociedade que a gente vive, está cheio de ladrão de esperança na sociedade que a gente vive, e às vezes até mesmo muito próximo da gente. E aí, a palavra de Deus ela vem para nos nortear, para dar para nós um norte, um rumo, em que a gente possa exatamente encontrar uma proposta de vida feliz na presença do Senhor. Capítulo 4 de Filipenses, verso 1 ao 9, diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Que Deus abençoe a leitura gloriosa da sua santa palavra e que esta palavra mesmo venha trazer para nós o ensinamento que o Espírito Santo deseja nos conceder nessa noite. Que Ele possa usar as nossas vidas e, se necessário for, usar a minha vida além das minhas forças. É o que eu desejo do Senhor. Para que eu não seja impedimento, mas tão somente um instrumento na transmissão da palavra do Senhor aos nossos corações. A começar em mim, eu quero realmente encontrar esse segredo para ter uma vida feliz. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos já de início, né? O segredo da felicidade na vida não está nos bens que a gente tem, no trabalho que a gente tem, na segurança que nós julgamos ter, não está exatamente naquilo que nos cerca neste tempo e neste mundo. Sabe por quê? Porque isso tudo é passageiro. Então o segredo da felicidade não está na isenção de problemas, não está na isenção de crises, não está em eu não estar doente, ou estar com saúde. O segredo da felicidade não tem nada a ver com a realidade desse mundo aqui. Porque a partir do momento que a gente se esmeira em fortalecer a nossa felicidade nessas coisas que são passageiras, a nossa saúde é passageira, a enfermidade é passageira,
a riqueza que nós temos também é passageira, a pobreza que nós enfrentamos também é passageira. Então tudo é passageiro. Se nós nos fundamentarmos, nos alicerçarmos naquilo que de verdade passa, a nossa felicidade não poderá ser completa. E só há felicidade completa quando de verdade nós cremos que essa felicidade nos acompanhará, não só enquanto nós aqui vivermos, mas para a eternidade em que nós estaremos adentrando. E se nós, que buscamos entrar na eternidade, encontramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, a eternidade será com Deus nos céus. Se não, será fora desse lugar. Uma das coisas que eu percebo, e talvez seja isso que a gente tenha perguntado, a gente leu esse texto e eu vejo que o Paulo, ele está se dirigindo exatamente aos irmãos de Filipe, aos filipenses, de uma forma extremamente carinhosa. Ele coloca ali amor, ele coloca algo de cativação, algo cativante para aquele povo. Ele faz com que a demonstração do sentimento que está dentro do seu coração de uma igreja que ele pastoreou é extremamente grande, que ele chama inclusive de coroa de alegria. Ele vai dizer que aquela igreja deveria estar sempre firmes na presença do Senhor, como ele havia então deixado aquela igreja. Mas mesmo assim, deixando aquela igreja e dizendo que eles deveriam estar firmes, ele se demonstrava uma pessoa extremamente carinhosa e amorosa com aqueles irmãos que ali estavam. Eu acho que um dos sentimentos bastante interessantes na vida do cristão é exatamente esse amor, esse sentimento cativante de poder fazer com que as pessoas se relacionem conosco. A gente desejar estar junto de pessoas, a gente desejar estar com as pessoas para juntos glorificarmos o nome do nosso Senhor. Eu também li uma frase essa semana e eu achei ela muito interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos. Ela diz assim: felicidade é desfrutar de todos os momentos significativos na vida, estando na presença de Deus. E aí, dentro desse aspecto, o mesmo autor, ele vai dizer o seguinte, que não existe felicidade como as pessoas pensam, de todo lugar nós podemos ser felizes. Quando ele diz que a felicidade deve estar dentro do coração, na presença do Senhor, ele nos lembra que ao tomarmos a direção, ou pelo menos a resposta do convite de Deus, para permitir que Jesus Cristo more no nosso coração, ele passa a habitar na nossa vida como integralmente. A gente permitiu que ele habitasse. Então onde a gente está, Deus está conosco. Seria esse o sentimento de entendimento, de alegria dele. Se Deus está conosco em todos os lugares e em todo momento, então existe impossibilidade de eu ser infeliz. Porque mesmo que as coisas não pareçam ou não sejam da forma que eu desejo, ou da forma que eu quero, eu me lembro que Deus habita em mim, então comigo ele está. E aí ele vai dizer exatamente isso. A felicidade é desfrutar de todos os momentos na vida, estando exatamente na presença de Deus. Isso é um fato. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que o apóstolo Paulo tem nos dito, relacionado à realidade de um segredo de uma vida feliz ou de uma igreja feliz. Ele vai dizer pelo menos 4 coisas nesse texto que eu quero destacar para os irmãos. E pensando que dentro dessa característica, para dar o significado exatamente de uma vida feliz, Paulo trata das questões do coração. Já disse uma vez para os irmãos aqui, que a Bíblia, quando chama a pensarmos o coração, ela está nos levando a entender que está falando exatamente do órgão central dos nossos sentimentos e do nosso entendimento, da nossa racionalidade. Então o coração por si só não é o órgão que bate no nosso peito, ou que faz impulsionar o sangue para circular pelo nosso corpo. O nosso coração é o centro das nossas emoções. É o centro das nossas intenções, é quem de verdade nós somos. Então o coração é o local onde nós tomamos nossas decisões, onde nós experimentamos as sensações, onde nós experimentamos os sentimentos, quer sejam alegres ou sejam tristes. Então o nosso coração é o centro de quem nós somos, a nossa razão. E aí, quando a Bíblia vai tratar exatamente dessa característica do coração, ela está dizendo exatamente do centro das suas intenções. Se a gente reduzir isso para a estrutura biológica dos dias de hoje, então o nosso coração seria o nosso cérebro, dentro de todo esse sentimento. Que na verdade é onde está o sentimento. Quando nós tratamos o coração, fala, poxa, meu coração está enamorado, né? O coração ele não tem a possibilidade de sentir. Quem sente é o nosso pensamento, é as nossas emoções, e é basicamente isso.
que a Bíblia está dizendo. Então eu quero dizer 4 coisas que são segredos que eu descobri exatamente nesse texto para que nós pudéssemos encontrar uma vida feliz. A primeira coisa que eu penso, e está diretamente relacionado ao coração, que o nosso coração seja alegre e moderado diante dos homens. Versículo 4 e versículo 5, a parte A, diz o seguinte, em algumas versões está assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Outras, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, regozijai-vos. E a parte A do versículo 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Quando nós vemos essa estrutura de um relacionamento, de uma vida feliz, que perpassa pelo nosso coração, o órgão dos sentimentos, um dos maiores segredos que tem faltado para a alegria do ser humano na sociedade em que ele encontra, e isso não é diferente no meio dos cristãos, é exatamente a falta de moderação. Falta de moderação. A gente é tão estressado e tão avançado, a gente quer as coisas tão rápidas, a gente não tem sido moderado. E o maior problema disso tudo é que a falta de moderação, ela não gera gentileza de maneira alguma. Pelo contrário, os irmãos já devem ter encontrado com pessoas que são bem esbaforidas, né, daquelas bem ansiosas e tensas, começam a falar as coisas que não dá tempo nem de você conversar, de você explicar, de você falar nada, e aí você não tem capacidade nem de mostrar nada. Esse é o problema. As pessoas não querem mais ser moderadas, e isso gera a falta de gentileza. Uma das frases que a gente sempre ouve, né? Gentileza gera gentileza. Se eu faço maldade, eu vou gerar o quê? É o que a teoria vai nos dizer. Se eu planto tempestade, ou se eu planto vento, né? Eu vou colher o quê? Segundo o dito popular, tempestades. Eu não tenho capacidade de plantar maldade e colher bondade. O fruto não vai ser bondade. E a questão é que a nossa falta de moderação, a nossa falta de equidade, de equilíbrio, diante da sociedade que a gente está vivendo, está promovendo pessoas infelizes. O apóstolo Paulo conhecia isso muito bem, sabia que essa realidade da moderação, ele poderia servir inclusive como um parâmetro para estar diretamente relacionado ao fruto do Espírito Santo. E não só os frutos, mas o fruto do Espírito Santo. E seus gomos, né? Mansidão, longanimidade, domínio próprio, equilíbrio pessoal, que então o apóstolo Paulo está dizendo dessa realidade da moderação, da equidade, do equilíbrio, que precisa ser encontrado especialmente pelos crentes, apontava, direcionava, era a base para que os frutos que essa pessoa promovesse glorificassem a Deus, abençoassem a si próprio e também aos outros. Se a gente exercer moderação no nosso agir, no nosso falar, no nosso experimentar, no nosso ser como um todo, se a gente fosse mais gentil, se a gente fosse mais dócil, se a gente fosse mais gracioso, talvez o mundo não seria como está. Talvez a nossa vida não estaria como está. Vamos reduzir isso para a nossa estrutura de relacionamentos, por exemplo. Se nós, no nosso relacionamento, nós fôssemos mais moderados para responder às pessoas, se nós pensássemos antes de falar, se no nosso relacionamento, meu cônjuge, a minha esposa chegasse me falando uma coisa que ela quer me contar há muito tempo, e eu cansado, estressado com os meus problemas, com a minha vida profissional, não despejasse nela os meus problemas pessoais, mesmo porque ela estava vindo me contar o que estava alegrando o coração dela, e na maioria das vezes a gente age assim, sem perceber. Se a gente fosse mais moderado, talvez os nossos relacionamentos fossem mais equilibrados, fossem melhores. Se a gente fosse mais moderado, mais gentil, talvez a nossa vida como um todo fosse mais doce, menos amarga. Ouço muita gente reclamando do dia, das pessoas, de governo, reclamando de muitas coisas. É porque, na verdade, a sua vida tem andado amarga. A dificuldade de encontrar moderação e equilíbrio para a resolução das crises e dos problemas. E isso só se pode ter quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo. Apontando para o fruto do Espírito, só pode trazer moderação, equilíbrio, mansidão e paz se nós de verdade estivermos debaixo da direção do Espírito. Precisamos então, como diz o próprio apóstolo,
nos enchermos do Espírito Santo. Que o nosso coração possa encontrar a moderação e o equilíbrio, demonstrando a alegria plena. Porque, irmão, estava dizendo uma coisa aqui, quando a gente estava cantando, logo no início, que ver os irmãos cantando aqui, os irmãos adorando, os irmãos experimentando essa relação de intimidade com a presença do Espírito Santo nesse lugar, é algo tremendo, algo que arrepia mesmo. Arrepia. E acredito que deva ter sido a mesma sensação que os irmãos possam ter tido, assim como eu tive. Isso demonstra o quê? Que nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. E para quem nós estamos fazendo. Isso demonstra que a nossa relação, ela busca uma intimidade tão profunda com Deus, que nós queremos estar todo o tempo como nós estamos aqui. É basicamente isso. Se isso fosse traduzido para a nossa vida como um todo, com certeza, nós teríamos a capacidade de agir com as pessoas como nós estamos agindo aqui. Mesmo que essas pessoas não nos tratem como nós gostaríamos de ser tratados. Mas a Bíblia diz que nós precisamos tratar os nossos inimigos, inclusive, com mansidão. A Bíblia diz que nós devemos ser servos do Senhor em todo lugar que nós estivermos. E isso gera um sentimento que a gente estava sentindo aqui, que é a alegria da presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, regozija-se sempre no Senhor. Em todo lugar que você estiver, na palavra que você for falar, nas ações que você for manifestar, se alegre como se na presença de Deus você estiver. E lembrando daquilo que o autor disse, né, para mim experimentar a alegria é entender que todos os momentos da minha vida, por mais singulares que eles sejam, eles me são felizes porque eu estou na presença de Deus. E se eu avançar um pouquinho mais, é porque Deus está em mim, como templo do seu Espírito Santo. E dentro dessa característica de realidade, irmãos, a gente começa a se tolerar mais. A gente começa a entender que as pessoas têm limites, que as pessoas têm problemas, que as pessoas têm dificuldades. A gente evitaria de machucar o outro, porque nós sabemos que, assim como nós machucamos, nós também podemos ser machucados. Assim como nós ofendemos, nós podemos ser ofendidos. E esses sentimentos não fazem bem, não edificam, não constroem nada. Numa sociedade onde está todo mundo imoderado, onde está todo mundo agitado, onde está todo mundo com pressa de todas as coisas, você, meu irmão e minha irmã, você é destacado pelas suas atitudes, principalmente porque você carrega o nome de cristão. E essa característica, sim, momentos tristes nós o temos, mas uma coisa nós confiamos e nisso cremos. Pela confirmação da presença no Espírito Santo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir. Porque a nossa esperança não está em pessoas, não está em carro, não está em dinheiro. A nossa esperança está no Deus vivo e verdadeiro, que cuida de mim, que cuida de nós e que nos faz mais felizes do que qualquer outra pessoa em qualquer lugar deste mundo, porque a sua presença no nosso coração nos permite testemunhar de que a alegria que nós vivemos não está relacionada com momentos ou com tempo ou com circunstâncias. Ela está relacionada diretamente com Deus, que é o tempero da nossa vida, que é a fonte de controle do nosso ser, de quem de verdade nós somos. Está diretamente relacionada com Deus que nos fez, que nos conhece intimamente, aquilo que fomos criados por Ele. E Ele então nos vê e diz, olha, eu vim aqui para te fazer feliz, porque a minha presença, a minha graça é o que te basta. Já dizia Paulo, né? Quando orou a Deus para que removesse aquele espinho, né, da sua carne, né, seja ele qual for, né, uma enfermidade, um problema, uma crise. E a resposta de Deus foi o seguinte: a minha graça te basta. A minha presença em você e com você é tudo o que você precisa para de verdade dizer, eu sou feliz. É um hino do cantor cristão que foi escrito, né, há muitos anos, quando de um acidente de um navio, em que o autor daquele hino estava com sua família e eles iam viajar. E ele então atrasou a viagem porque ele tinha que resolver um problema. E a sua esposa e seus filhos embarcaram no navio, e o navio então afundou, né? E a sua família morreu. E ele escreveu o hino dizendo que ele era feliz, né? Independente de qualquer coisa,
ele era feliz porque ele tinha um Deus que o sustentava, o fortalecia e o abençoava, mesmo nos piores momentos da sua vida. Se paz a mais doce, me deres gozar, sou feliz. 300 e? Sim. E essa é a perspectiva. Onde está basilada a sua felicidade? Se o teu coração está em Deus, você é feliz. A segunda questão que eu vejo da realidade de um coração, transformado, abençoado e cheio da graça de Deus, é trazer na mente ou nesse coração a consciência da presença de Deus em todo o tempo. A parte final do versículo 5, nós lemos: seja a vossa equidade notória a todos os homens. A parte final do versículo 5, eu quero que alguém leia, por favor, esta frase com bastante força. A parte final do versículo 5. Outro irmão, pode ler lá, a parte final. Bem forte, outro irmão. Perto está o Senhor. O quanto você crê nisso? O quanto você acredita nisso? Quer ser feliz, meu irmão? Busque um coração alegre e equilibrado. A segunda coisa, busque um coração que tenha consciência plena da presença de Deus em sua vida, todos os dias da sua vida. Quer ser feliz, irmão? Tenha uma consciência moderada, alegre-se no Senhor e busque entender na sua vida que Deus está presente, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aí, quando a gente para poder fazer uma análise, segundo o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, seja o seu equilíbrio notório a todo mundo. Perto está o Senhor. Você precisa dar um testemunho que glorifique o meu nome, porque perto está o Senhor. Isso deveria ser por si só um dos motivos do nosso coração de gerar ainda o maior temor de Deus. O fato da consciência de que Deus está perto de nós em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Deus conhece as minhas intenções, Deus sabe as minhas ações, todas elas são conhecidas. E eu não consigo esconder de Deus nada. Salmo 139, da onipresença, da onipotência, da onisciência. Deus diz: se lá no abismo a minha cama estiver, Deus está comigo. Se estiver no alto, Deus está comigo. Se eu tiver, Deus está comigo. Então Deus está em todo lugar e em todo tempo. Isso deveria encher o nosso coração de um temor de Deus, dizendo o seguinte: Pai, eu quero adorar o Senhor, porque a minha vida está diretamente relacionada com o teu poder e com a tua presença. Por isso eu sou feliz, por isso eu sou alegre, por isso eu quero ter um coração controlado, comedido, uma mente que me faça pensar antes de agir, antes de falar, uma consciência que me leve a um equilíbrio tal, em que as pessoas olhem para mim e não me vejam o Senhor em mim. Eu não quero mais que o meu Deus fique sofrendo comigo, principalmente pela dor da minha desobediência. Quantas vezes nós entristecemos o nosso coração, o coração do Senhor, porque provocamos dor no coração de Deus pela nossa desobediência. Isso é a falta de um coração que tem consciência da presença de Deus na vida própria e em todo lugar. Aí a gente desobedece mesmo. Aí a gente fraqueja, a gente falha. Então eu não quero mais desobedecer o meu Senhor, eu não quero ficar entristecendo o coração do meu Deus, eu não quero que o meu Deus venha sofrer. E aí, meu querido irmão, estava falando da questão de todo lugar, exatamente o que vai complementar o escritor. Ele diz o seguinte: crer que Deus está em todo lugar não significa dizer que Ele está em qualquer lugar. Mas é necessário entender que Ele, Deus, escolheu o melhor lugar e mais importante lugar para habitar, o nosso coração. Então, Deus está em todo lugar, mas Ele não está em qualquer lugar. Ele está num lugar muito especial e o mais importante, que é o coração de cada um de nós, que Ele escolheu para morar e que nós permitimos que Ele morasse. Então significa dizer o seguinte: a Bíblia diz que Deus habita em nós. Então, nosso Deus, Ele está presente conosco em qualquer lugar que nós estivermos e em todo tempo, fazendo o que a gente esteja fazendo.
Hoje pela manhã a gente falava sobre a igreja em Laodiceia, né? Fala assim, eu sei as tuas obras. Eu até disse, né? Deus conhece tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala e tudo que a gente vai fazer. É exatamente isso. É lembrar que o nosso coração precisa ser consciente da presença de Deus do nosso lado conosco. E a gente precisa agir para alegrar o coração de Deus, porque Ele presente está conosco. Na nossa fala, no nosso agir, no nosso ser, no nosso testemunho, e ao mesmo tempo, ter a alegria de que pode me faltar até mesmo o alimento, mas perto está o Senhor, então Ele cuida de mim. Na minha razão, eu não vejo a resposta, mas do meu espírito, eu sinto pela minha fé o agir e o poder de Deus para a glória do seu nome. Deus está conosco. Eu quero que essa consciência, né, esteja no coração de todos nós. Somos felizes porque Deus e eu somos tudo. Deus e você é tudo. Repita comigo. Deus e eu somos tudo. Amém. Perto está o Senhor. Dá para acreditar nisso, irmão? Dá para acreditar nisso? Dá para se apegar a isso? Então tudo que a gente faz vai resultar no entendimento de que Deus vê nossas ações, nossas intenções, portanto, aleluia, glórias a Deus, porque perto está o Senhor. A terceira coisa que eu aprendo neste texto, e eu gostaria de compartilhar, é o coração que não deve andar ansioso. Ele precisa ser comedido, ele precisa ser alegre, ele precisa ter a consciência da presença de Deus, mas ele deve evitar andar ansioso. A ansiedade, irmãos, ela tem o seu limite. A ansiedade é importante, inclusive, na nossa vida, porque faz parte dos nossos sentimentos, da nossa psique, de quem nós somos. A ansiedade, por exemplo, de sair daqui e atravessar a rua, nós olhamos para os lados para poder ver se não está vindo outro carro para poder não atropelar a gente. Então isso é uma ansiedade que traz benefícios. O problema é quando isso se amplifica e essa ansiedade passa a ser uma patologia, uma enfermidade. Ela nos domina e nos impede de andar, nos impede de enxergar, nos impede de viver, inclusive. Então, muitas das vezes, mesmo crentes em Jesus Cristo, e têm a consciência de que perto está o Senhor, que buscam alegria na presença de Deus, têm andado extremamente ansiosos. Extremamente ansiosos. Andado doentes. E aí tem se trancado, tem se fechado e tem limitado os relacionamentos, e talvez por vergonha ou várias outras barreiras que podem sim surgir. Mas na verdade o coração do crente precisa evitar andar ansioso. E isso é uma regra extremamente complicada, né? Principalmente no tempo que a gente vive. O mundo pós-moderno é o mundo da ansiedade, né? É o mundo da imagem, da rapidez, né? Tudo é extremamente rápido. A gente vive a tecnologia da informação, em que a gente já está acompanhando aqui no Brasil a tomada lá dos insurgentes da Rússia que estão contra o governo e agora parece que vão se unir com o governo. A gente viu em tempo real os drones, né, mirando os soldados lá embaixo para soltar granada. Então em tempo real. A tecnologia da informação, a informação está muito avançada, as coisas estão muito rápidas. Então talvez seja complicado dizer, olha, não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou de vestir. Talvez seja muito complicado no século 21 pensarmos sobre isso. Mas é extremamente necessário a gente buscar entender que a ansiedade ela pode ser prejudicial a partir do momento que eu dou a ela o domínio da minha vida. E aí eu me esqueço da regra anterior, de que perto de mim está o Senhor. Eu me esqueço de que Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Eu me esqueço que através da palavra, Deus olhou o caos e colocou ordem no caos. Haja luz, haja isso, cria-se então árvore, cria-se tal. Eu me esqueço que o meu Deus tem o poder para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu não posso permitir que o meu coração a ansiedade tome o meu coração. Não é fácil, não. Talvez falar seja mais fácil do que pôr em prática. Mas eu preciso mostrar para o meu Deus quem de verdade eu sou. E se por um acaso essas questões estão acontecendo, né? Parece que meu pescoço está sendo apertado, o ar está me faltando. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. É hora de dobrar o joelho, sim, e clamar, Senhor, eu estou permitindo que a ansiedade está tomando conta de mim, eu já não estou me tolerando, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. E Deus pode até direcionar que você vá para um médico, um terapeuta, para poder realmente fazer os seus tratamentos, mas saiba que
O seu coração precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E a ansiedade deve ser extirpada. Isso vai acontecer porque eu creio no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que todas as coisas vê, sabe e que pode trazer para nós a graça e a paz que nós precisamos. Quer ser feliz? Busca ser moderado, alegre. Confia que Deus está contigo. Tenha um coração que reconheça de verdade essa presença excelsa e grandiosa de Deus na sua vida, todos os dias da sua vida. E evite permitir que a ansiedade tome conta. Se por um acaso ela está tomando conta, busque no Senhor. Cante um cântico, adore a Deus, ore ao Senhor, busque pessoas, converse com pessoas, porque Deus há de renovar para a glória do seu nome. Eu vou dizer uma coisa. Deus está no controle de tudo e ponto final. Deus está no controle de tudo e ponto final. Salmo 37, se não me falha a memória, verso 3 ao 7, acredito que seja exatamente isso. Dá para nós o significado aí de uma vida feliz, né? Quando fala descansa, confia e entrega ao Senhor. Descansa, confia e entrega ao Senhor, porque Deus está disposto a resolver os nossos problemas e as nossas crises, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. No versículo 6 do texto que nós lemos, a parte B desse texto, né, traz para nós uma receita de um remédio que pode ajudar muito na nossa ansiedade, para que nós possamos cuidar da nossa ansiedade e nos equilibrar na presença do nosso Deus. Diz assim a parte B do versículo: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Quer um remédio para curar a ansiedade? Fala para Deus, ora ao Senhor, se derrama no altar de Deus e apresenta todos os seus problemas, porque o nosso Deus está pronto para nos ajudar. Por fim, quero dizer ainda o que Jesus Cristo, né, vai dizer exatamente no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma oração de entrega, né? Se você vem a mim, você que está cansado. Deus está falando, olha, diga que você quer vir, porque eu vou te aliviar no nome de Jesus. E por fim, um coração alegre, né? Um ser humano que descobre a alegria da felicidade plena. Ele é moderado porque ele entende que o Senhor é quem o coordena. Ele deseja que o seu coração, além de moderado, esteja alegre, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele percebe que Deus está com ele em todo o tempo, pois perto está o Senhor. E ele busca evitar que a ansiedade o domine. Por fim, ele declara que o seu coração está em paz com Deus. Verso 7. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí, ele completa dizendo o seguinte: querem encontrar a paz, meus irmãos? Olha o que você deve colocar na tua cabeça. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há virtude nisso, se há algum louvor nisso, pense nisso. E ele completa dizendo: o que também você aprendeu, e que você recebeu, e que você ouviu, e que você viu aqui, isso você precisa fazer, porque o Deus de paz será convosco. Um coração que encontra a paz no Deus de paz, porque Ele excede todo o entendimento, porque o nosso coração é a mente que Cristo tem forjado para o louvor da sua glória, porque o nosso coração é o lugar onde habita o raciocínio lógico de entender que esse Deus vai muito mais do que a lógica. Esse Deus se revela na fé daqueles que creem nele, e esse Deus pode, de forma inalcançável para alguns, conceder a nós, com simplicidade, com tranquilidade e com tanta proximidade, a paz que nós desejamos para o louvor da glória dele. Às vezes a gente fica buscando paz, né? E tenta encontrar paz em outros lugares, ou naquele líder, ou naquela liderança, ou naquela igreja, ou naquele lugar. Não.
lugar onde Deus te colocou é o lugar que Deus quer falar com você. E a paz que Deus tem para te dar, você vai encontrar se você buscar essa paz. Essa é a questão. Bem, a finalidade dessas regras, irmãos, que nós colocamos aqui, é para que, se nós de verdade ouvimos isso, e se nós aprendemos isso, é para que a gente pratique isso no nosso dia a dia. É um exercício que precisa se tornar um hábito. Um hábito que vai se tornar um bom hábito. E esse bom hábito vai seguir por nossa vida, dando para nós a convicção e a certeza que a cada dia Deus há de nos fazer crescer para a glória do seu nome, a fim de que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado e que Ele habite em nós para o louvor da sua glória. Busque construir um coração alegre, meu querido irmão e minha querida irmã. Alegre e moderado. E aí, que possa inclusive evitar falatórios profanos que não edificam em nada. Participar de rodas, de comentários ou de relacionamentos que em nada edificam. Construa um coração alegre. Busque estar consciente da presença de Deus que nós falamos aqui. João vai dizer: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Se você invocar o Senhor, Deus está para te socorrer e te estender a mão. Construa um coração evitando toda a ansiedade que possa lhe fazer parar e, por fim, um coração que tenha paz com Deus. Quero te dizer uma coisa para encerrar. Hoje foi o dia que Deus escolheu para revelar para mim, para você, para todos nós, o segredo de uma vida feliz. E essa vida feliz que a gente pode alcançar, a gente vai depender única e exclusivamente do nosso guia, para nos conduzir a essa felicidade. E esse guia é Jesus Cristo, que está nesse lugar nessa noite, nos fazendo alegres, moderados, não permitindo que a ansiedade nos tome e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Esse é Jesus. Hoje eu vim te dizer que a revelação de toda a regra de uma vida feliz está tão somente dependendo de você, única e exclusivamente de você. Agora, o que você vai decidir para a sua vida nesta noite, né? O que você vai querer para a sua vida neste momento? Nós vamos orar ao Senhor, curvando a nossa mente, a nossa cabeça, e se por um acaso, ao ouvir essas palavras, eu me enquadro, né, em um dos pontos que aqui foram apresentados, eu não estou conseguindo moderação para a minha vida. Eu tenho andado meio que imoderado, sem muito equilíbrio. Parece que a alegria não consegue tomar lugar no meu coração. Parece que nos momentos mais difíceis e mais complexos, a minha fé, ela é sacudida. E aí, a interpretação de que Deus está perto de mim, parece que me foge da minha racionalidade. A consciência de que a ansiedade, ela me segue como ser humano, mas ela não pode me dominar, talvez seja um dos pontos mais difíceis da minha vida. Mas eu quero pedir ao meu Senhor que me ajude nesse momento para mudar isso. E por fim, eu ter no meu coração, mesmo em meio às tensões e ansiedades que eu vivo, as dificuldades que eu passo, a tristeza ou a alegria, eu ter a certeza de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seguirá comigo até o último dia. Eu quero orar por você. Orar para que Deus possa fazer tudo isso que foi aqui falado na vida de cada um de nós. A igreja está orando aqui. Nós estamos de cabeça baixa, com os olhos. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe você. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você também. Se você quiser, Deus te abençoe, pequeno. Se você quiser que eu esteja orando, assim como os irmãos já fizeram, manifeste se levantando de sua mão. Eu quero orar por você. Ninguém está vendo. Deus te abençoe, Léo. Pode abaixar. Deus abençoe você lá atrás, meu irmão. Deus abençoe. A mais alguém? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe na galeria. Deus abençoe. A mais alguém? Eu quero orar por você. Ninguém precisa saber, só o Senhor que está vendo. É você conversando com Deus agora. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. É a sua necessidade e a sua oração com o Senhor no seu momento particular. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu quero te agradecer por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra é viva, eficaz e verdadeira e jamais volta vazia. Te agradeço, Pai querido, porque a tua presença neste lugar é plena. Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos tem revelado o segredo de uma vida feliz.
E uma vida feliz é estar na tua presença. Uma vida feliz, ó Deus, é reconhecer que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos carrega, que o Senhor é quem está disposto, ó Deus, a guerrear por nós, está disposto a nos fortalecer, nos alegrar, nos animar. O segredo de uma vida feliz está somente em reconhecer, ó Deus, que precisamos encontrar moderância, que precisamos, ó Deus, nos esforçar para estarmos felizes, sabendo que o motivo da nossa felicidade não são coisas temporâneas e passageiras, mas a eternidade de viver com o Senhor no céu. O segredo de uma vida feliz, ó Deus, nós precisamos entender, é a presença do Senhor em nós, em todo lugar e em todo tempo, porque o Senhor não escolheu estar em qualquer lugar, mas o Senhor escolheu habitar em nós. Isso por si só, Deus, já é um motivo extremamente grande para que sejamos felizes, porque temos conosco o Deus poderoso e grandioso, que jamais perdeu uma batalha e não perderá. Pai querido, a receita para uma vida feliz, ainda que nos seja difícil, nós somos seres humanos, é evitar que a ansiedade nos domine, e nisso carecemos do Senhor. Carecemos, ó Deus, do teu auxílio, da tua ajuda, do teu socorro, ó Deus, para que de verdade nós possamos descansar na tua palavra, que diz: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, para que nós possamos descansar, ó Deus, nas tuas promessas. E aí, revelado o segredo de uma vida feliz em paz com o Senhor e com todos os homens, porque não há dívida, não há dúvida, não há divergência em viver, ó Deus, neste mundo, porque reconhecemos que somos do Senhor. Portanto, muito obrigado pela tua palavra. Agora, Pai Santo, ao apelar ao coração dos teus filhos, irmãos e irmãs aqui levantaram suas mãos. Pai querido, eu não sei o que está no coração e na mente dos teus filhos, mas o Senhor, que sabe todas as coisas, que conhece, que está sondando agora o desejo, a petição de cada um. Eu quero implorar ao Senhor, no nome de Jesus, que os teus filhos encontrem aquilo que buscam, para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Que os teus filhos agora sejam renovados, restabelecidos, fortalecidos, animados, alegrados, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Suas famílias sejam alvo da manifestação do poder do Senhor na vida dos seus filhos e filhas, para a glória do teu nome. Sua vida financeira, espiritual, emocional, sentimental, profissional, seja agora abençoada pelo Senhor no nome de Jesus. E assim nós te imploramos pela vida da tua igreja nesta comunidade, que ela seja cada dia, ó Deus, um farol a iluminar o caminho que conduz a Jesus Cristo. Portanto, Pai Santo, derrama sobre nós o teu poder, a tua graça e a unção do teu Espírito. E assim, ó Deus, peço ao Senhor que nos despeça debaixo da tua proteção e da tua mão, para o louvor da tua glória, nos levando aos nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus o Filho, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram nesta noite, neste lugar, sobre a igreja do Senhor aqui reunida, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus